Quando a gente sai do consultório, a vida real continua e quem vive essa continuidade todos os dias somos nós, mães. Eu sou profissional de saúde, sou enfermeira dermatológica especialista em biofotônica e sou mãe do Lucas, que vocês já conhecem, o meu queridinho, o nosso queridinho, autista, não verbal, mas com um sorriso lindo, maravilhoso e que adora café. Então, quando eu falo de fotobiomodulação transcraniana, eu falo tanto do científico como do vivido. Então, o que acontece com a fotobiomodulação? Quando a gente está falando sobre a luz, a fotobiomodulação, a luz que a gente usa, a gente está falando principalmente do vermelho e do infravermelho próximo. Para quê? Para estimular as células do cérebro. Então, o que acontece? Essa luz, ela atravessa os tecidos, chega às mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula. Quando a mitocôndria ela recebe a dose correta, né, a dose correta de luz, ela aumenta a produção de ATP. O que é o ATP? É a energia celular. Então, o que acontece? Com mais energia, o nosso neurônio consegue se comunicar melhor com outros neurônios. E isso não é sobre excesso de dose. Na fotobiomodulação, mais não é melhor. Então, a gente consegue entender que existe uma janela terapêutica. E essa fala é para o profissional, tá? Não para você que está vendo de casa, o pai, a mãe, o cuidador. Mas a gente sabe que a dose certa, ela organiza. E o que a gente quer? Organização para que o cérebro ele consiga ter um ganho maior. Com essa melhora energética, o cérebro ele ganha algo muito importante. E que eu venho vendo no dia a dia, aqui em casa. O que acontece com essa importância? Ela melhora a conectividade neural, né? Então, essas funções como atenção, reconhecimento de objetos, compreensão de comandos, que eu já até falei em outra oportunidade de gravar um vídeo aqui, essa resposta ao ambiente, ela depende dessa comunicação entre essas áreas do cérebro. Então, eu lembro uma vez que na sala de aula, lá quando eu ainda estava estudando, iniciando na faculdade de enfermagem, eu lembro que o professor, ele ensinava que ele estava dando aula, né, e ele ensinou que quando uma criança, se ela é criada num ambiente onde ela já consegue entender que aquele objeto é uma cadeira, por exemplo, o fogão é fogão, que a bola é bola, né, que a cadeira, a posição da cadeira sentar é essa que a gente senta, tá? Ela é diferente de uma criança que ela vai ser criada em, vamos fazer assim, vamos bem, botar assim, num laboratório, então num lugar que ensine ela os nomes errados. Por exemplo, que o fogão é que vai ser uma cadeira, que a cadeira que vai ser uma bola, que a bola vai ser uma almofada. Se você ensina uma criança que um objeto tem um nome errado, o cérebro dela cria aquela associação. Tá entendendo? O cérebro aprende por repetição, mas também ele precisa de organização. É o que acontece com o Lucas. Quando eu dizia, pega a bacia, porque eu tento colocar sempre ele fazendo as atividades dentro de casa. Então, assim, pega a bacia. Ele não conseguia identificar. Ele ficava assim, ele não olhava rapidamente o que era a bacia. Ele ficava rodando, buscando, porque essa associação, ela não estava bem consolidada. Após o uso contínuo da fotobiomodulação transcraniana, né? Eu percebi, e não só, é um protocolo que eu já uso no Lucas, tá? Tanto eu uso a fotobiomodulação transcraniana, como eu faço o ilíbio, eu faço a fotobiômica, a gente acerta a suplementação, então ele é uma terapia adjuvante, tá? Então, assim, quando a gente dizia o comando para ele tinha essa dificuldade. Hoje, ele já executa o comando. Então, assim, do ponto de vista científico, isso faz sentido, tá? A melhora da bioenergia celular e da comunicação neural, ela facilita os processos cognitivos básicos, né? Como reconhecimento, atenção, resposta. Então, a fotobiomodulação, ela não vai mudar quem é a pessoa, né? Ela não vai ensinar nada sozinha. Mas ela cria um ambiente cerebral mais favorável para que haja esse aprendizado, para que haja a organização das funções. E por isso não é milagre, isso é biologia. É luz na dose certa, com o protocolo correto, com o profissional ajustando, tudo da melhor forma. E quando eu falo isso para você, eu falo como mãe e falo como profissional. E eu vivo isso todos os dias.